para hoje, então, dentro da nossa continuidade do estudo, eu convido você a abrir Apocalipse capítulo 5, que faz parte aí da segunda sessão, né, dentro daquela visão que nós temos apresentado, cíclica. A primeira sessão, então, vai do capítulo primeiro, que é o introdutório, e começa, então, com as cartas à igreja de Éfeso, capítulo 2 e 3, e agora a segunda sessão, que trata do trono de Deus e os selos, né, os 7 selos, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Nós vamos hoje ler o capítulo de número 5 e andar aí mais um pouquinho nesse comentário, nesse estudo aí sobre o livro do Apocalipse. Vamos fazer a leitura então, convido você a acompanhar a leitura que farei. Apocalipse capítulo 5, diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai querido, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez nessa noite, agora agradecidos pela leitura da Tua sagrada palavra. Obrigado, a Deus, pela revelação que nos traz a luz e o entendimento a respeito de todas as coisas que o Senhor mesmo desejou que nós tomássemos conhecimento. Que nós possamos, pautados, firmados, alicerçados nessa palavra e na interpretação correta dela, vivemos a nossa vida para a honra e glória do Senhor, como reinos e sacerdotes, como embaixadores do Senhor e como sacerdotes diante de Ti, para que através, ó Deus, do novo e vivo caminho aberto pelo nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo,
possamos apresentar ao Senhor uma verdadeira adoração através da nossa existência, através do nosso trabalho, através do exercer dos dons que o Senhor nos deu e, principalmente, da proclamação do Santo Evangelho do Senhor. Abençoe-nos nessa noite, ó Deus, quando do estudo, para que possamos, ó Deus, dirigidos, iluminados pelo Teu Santo Espírito, chegarmos a um conhecimento pleno da Tua verdade, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do Teu nome. É o que nós clamamos, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Uma breve recapitulação, uma vez que nós ficamos aí um pouquinho mais, quase 2 meses, parados. Lembrando que o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. O termo Apocalipse aponta para isso, revelação, que é uma revelação dada pelo próprio Senhor, que está em concordância com aquilo que o autor aos Hebreus nos diz, que nos últimos dias Deus nos tem revelado através do Filho, e que, portanto, Apocalipse, como o próprio livro vai deixar claro no final, lá nos seus últimos capítulos, é a última revelação e que nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado daquilo que o próprio Senhor Jesus revelou. Vemos que o objetivo do livro do Apocalipse é apresentar para a igreja que ainda está atuante, a igreja que está aí na labuta, a afirmar a sua esperança na vitória que Jesus Cristo já teve sobre a cruz e, consequentemente, vitória essa que já é uma realidade para a igreja, para a noiva, ou para a nova Jerusalém, que refere-se tudo à mesma coisa. Vimos então que o livro, ele não trata simplesmente das coisas futuras, mas é um livro cíclico, conforme em Apocalipse capítulo 1, verso 19, diz que trata tanto das coisas que viste, as coisas do passado, como as coisas que estavam acontecendo no momento da revelação, mas também apontava para as coisas que haveriam de vir. O livro ele é destinado à igreja, às 7 igrejas da Ásia, que representam a totalidade da igreja de todos os tempos e de todos os lugares. Então, a palavra revelada em Apocalipse é uma palavra para nós hoje. Ela refere-se, portanto, a essa perspectiva universal, para todas as igrejas de todo o mundo, de todos os tempos, até o retorno do Senhor Jesus. O livro do Apocalipse também, ele tem como parâmetro tratar das coisas que vão acontecer desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. É desse período que o livro vai tratar. E ele vai tratar dentro de uma característica literária apocalíptica judaica, ou seja, não de uma maneira progressiva no sentido cronológico, mas progressiva e ao mesmo tempo cíclica, onde através de sessões paralelas ele vai falar desse mesmo período, porém dando ênfase e um foco específico em cada assunto. A primeira sessão começa depois de apresentar Jesus como o Filho do Homem, aquele que fora prometido no Antigo Testamento, que tem todo poder, olhos de fogo, couraça, bota polida, que aponta para todas aquelas profecias que nós já estudamos lá em Ezequiel, lá em Daniel, que nós já mencionamos alguma coisa. Mostra então esse Jesus Todo-Poderoso, o Filho do Homem que havia sido prometido. E ele então é quem revela, através dos seus anjos, a João, aquilo que vai acontecer, aquilo que estava acontecendo, e respondendo os questionamentos de uma igreja que estava sendo perseguida. Apocalipse é datado por volta do ano 100, a igreja estava passando por grande dificuldade de perseguição, muitos irmãos morrendo por conta da fé, do testemunho a respeito de Jesus Cristo, e Apocalipse vem trazer, então, uma resposta, inicialmente, para essa geração. Por isso, toda a interpretação de Apocalipse, ela não pode estar desassociada desse período histórico. Era uma resposta, inicialmente, à igreja primitiva. E, portanto, todo o ensinamento do livro tem que fazer sentido para eles, para depois, então,
fazer sentido para nós. Qualquer interpretação que a gente traga que não tenha servido de respostas para ele, acaba colocando aí essa interpretação numa situação complicada. Porque o destinatário primário precisava também ter as mesmas respostas que nós temos hoje. As respostas, portanto, também permeiam aí o passar dos anos. A primeira sessão ela tem o objetivo de trazer uma palavra para a igreja, de todas as igrejas. Como eu disse, não de modo cronológico, como algumas escolas de interpretação do Apocalipse apresentam, mas aquilo que o Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso também vale para mim hoje, vale para você hoje, vale para a igreja de hoje. A carta à igreja de Éfeso não foi para a igreja primitiva, também foi, mas não só para eles, como também a carta de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes e assim por diante. As 7 cartas eram escritas às igrejas. E é por isso que nós vemos no final de cada carta a cada igreja a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural, porque aponta para todas as igrejas de todos os tempos. Nessa primeira sessão, então, o Senhor Jesus revela que ele está, apesar de ter sido elevado, assunto ao céu, e a segunda sessão vai dizer por que Jesus foi assunto ao céu, ele vai dizer: apesar de eu ter sido assunto ao céu, eu estou no meio de vocês. Eu ando no meio dos candeeiros, que são as igrejas. E eu tenho na minha mão direita os meus servos, os anjos da igreja, os pastores da igreja, a liderança da igreja. E eu conheço as obras, eu sei o que vocês estão fazendo, o que estão deixando de fazer. E a palavra do Senhor ele vai apontar para 3 perigos. Quando você pega as 7 cartas e sintetiza elas, o ensinamento geral delas, para todas as igrejas de todos os tempos, cuidado com a primeira coisa, com o desânimo espiritual, com o esfriamento da fé, com o perder do primeiro amor. Cuidado. Vocês foram chamados para serem reis e sacerdotes. Vocês foram escolhidos, vocês fazem parte do povo de Deus, com o objetivo de proclamar as virtudes. Então não desanime. O esfriamento espiritual é um dos grandes perigos da vida individual e da vida da igreja. Depois, o segundo perigo, que é apresentado nas 7 cartas às igrejas, é justamente da perseguição, o desânimo diante da perseguição. Não fique com medo, não desanime, não abandone a fé por conta da perseguição. A perseguição de fato virá, vai ser uma realidade da igreja, mas ela deve te conduzir a estar mais perto de Deus e não abandoná-lo, não negar, não naufragar na fé. E o terceiro perigo são as heresias, os falsos ensinos que podem surgir dentro da igreja. Cuidado com esses falsos mestres. Aqui, usando as expressões de Apocalipse, ele diz, aqueles que defendem as doutrinas de Balaão, ou a Jezabel, ou aqueles a quem Jesus, inclusive, diz que odeia, justamente por causa da sua doutrina, que são os nicolaítas. Então, o terceiro perigo que a igreja sofre nesse período até o final é que ela tem esse perigo interno, que é o desânimo individual, esse perigo externo, que é a perseguição, mas também algo que é tanto interno quanto externo, que é o surgimento das falsas doutrinas, ou de práticas que não estão de acordo com o ensinamento do Senhor. Então, a primeira sessão é essa, as 7 igrejas, trazendo essa palavra de ânimo para a igreja, dizendo: olha, apesar da perseguição, apesar das lutas, apesar da dificuldade, eu estou com vocês. Eu conheço. E aquele que vencer vai receber das minhas promessas. Todas as cartas apontam para essa ideia de que o Senhor Jesus está conosco. A segunda sessão começa no capítulo 4, que vai tratar da visão do trono celeste. E o objetivo é responder: por que Jesus não ficou aqui? Meu Deus do céu, se Jesus ressuscitou, por que ele não ficou aqui? Seria muito mais fácil se Jesus ainda estivesse aqui fisicamente, para nós evangelizarmos as nações.
Imagine, Jesus ressuscitado, eterno, não morre, está aí, vivendo, andando cada dia, né? Visitando uma região do planeta e fazendo lá os seus milagres, revelando a palavra do Senhor. Na nossa perspectiva, pô, se Jesus estivesse aqui, ficaria muito mais fácil. Mas o capítulo 4, 5, 6 e 7 vai nos responder por que Jesus teve que ser assunto ao céu. Por que ele teve que assumir o trono? Porque se ele não tivesse assumido o trono, meu irmão, nunca teria fim. O script de todo o plano da redenção não seria satisfeito plenamente. Não teria o cumprimento total e pleno, tanto no céu quanto na terra. Então o capítulo 4 vai mostrar toda essa grandeza do trono de Deus, que é o centro do universo, que governa e que comanda todas as coisas, e da necessidade, então, daquele que venceu a morte, que pagou a dívida, de voltar para esse trono, para justamente fazer o quê? Tomar o livro onde está escrito todas as coisas até o final, que estava selado. Lembra lá que desde Daniel, quando Deus deu a revelação para Daniel, falou assim, ó, só que você sela esse livro, porque essas coisas que eu estou te falando agora é só lá para o fim. E agora, dentro do contexto do Apocalipse, ele diz assim, ó, não sela não, porque o que você está escrevendo é o que já está acontecendo. Então o Apocalipse já está em atividade desde a primeira vinda de Cristo. Pastor, será que nós vamos viver o Apocalipse? Algumas pessoas me perguntam. Nós já estamos vivendo o Apocalipse desde a primeira vinda de Cristo, em especial depois da revelação que João trouxe, né? Vinda do próprio Cristo. Todas as gerações de cristãos estão vivendo o Apocalipse, e nós já estamos vivendo o Apocalipse. Então Jesus teve que ser assunto ao céu, porque, conforme a leitura que nós fizemos aqui no capítulo 5, não existia ninguém que podia tomar o quê? Tomar o livro. Não existia ninguém que podia nem olhar para o livro. E João, diante da revelação que ele estava recebendo, ele chora. Fala, meu, estamos perdidos. Porque a ideia é o seguinte, quando que esse trem vai terminar? Ó, quando o livro for aberto e todo o script do livro for aplicado. O livro contém toda a história até o final do mundo. Aí é como se alguém dissesse para João, ó, o livro tem que ser lido até o final e tudo que estiver escrito no livro tem que acontecer. Eu falei, então vamos abrir esse livro. Aí alguém chega e fala, mas não pode. Ninguém pode abrir o livro nem olhar para ele. Aí ele entra em desespero. Né? Pô, estou perdido. E agora? Não tem mais solução. Se para chegar ao fim tem que abrir o livro, né? Ué, não tem ninguém que pode nem olhar para o livro. Meu Deus do céu, e agora? O que será de nós? Aí então o ancião chega para ele, não, calma, calma. Tem uma novidade. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. E ele tem autoridade de abrir, tomar o livro e abrir o livro e dar continuidade naquilo que precisa ser dado para que o fim chegue. Só que quando ele olha, ele não vê um leão. Ele vê quem? Um cordeiro, como tendo sido morto. E esse cordeiro, que segundo o cântico, aqui do verso 9, comprou com sangue. Esse cordeiro, na verdade, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que João Batista, já lá no início do ministério terreno de Jesus, já diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou como o apóstolo Paulo vai chamar na sua epístola aos Coríntios, do cordeiro pascal. Então Jesus é que comprou com seu sangue, ele é o cordeiro. E por que ele teve que morrer e teve que ser assunto ao céu? Primeiro, ele teve que morrer para ser o digno, o único digno de tomar o livro e de abrir os selos, ou seja, dar continuidade naquilo que estava escrito no livro. E ele teve que ser assunto ao céu para justamente assentar-se no trono. É isso que algumas escolas de interpretação do Apocalipse não entendem. Jesus já reina hoje.
Ele já reina desde o momento que foi assunto aos céus. Porque lá o que acontece? Por ter a autoridade, e é por isso que Mateus vai nos dizer isso, né? Mateus capítulo 28, quando Jesus mesmo, falando aos seus discípulos, aos apóstolos, ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ah, mas ele não era onipotente? Em que se diz? Autoridade na perspectiva do cumprimento redentivo, irmão. Ele pagou o preço e agora ele tem, então, tudo aquilo que é necessário para cumprir com todas as exigências até o final. Então, ele sobe, ele é assunto para assumir o trono. Jesus não está em férias, passeando pelas galáxias, né? Deixando a gente aqui ser fritado, para um belo dia falar: agora tá bom, já descansei bastante. Não, ele mesmo diz que ele tinha que ir lá porque ele tinha que preparar a morada. Ele subiu ao céu porque ele está trabalhando. E se ele não subisse, não teria ninguém para tomar o livro, desatar os selos e dar continuidade no processo e no programa da redenção. O objetivo, então, da segunda sessão é dizer para a igreja por que Jesus subiu, e o que ele está fazendo lá, e o que a gente deve esperar aqui, enquanto todo o processo está sendo concluído, está sendo aberto, está sendo realizado. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vamos lá. Nós vimos aí dentro do contexto, né? Então Deus como o soberano sobre o universo, cuidando do seu povo, ainda que esse seja alvo aí da perseguição dos ímpios. Como já dissemos, o livro do Apocalipse apresenta a vitória do Cristo, da sua igreja, bem como também o julgamento dos seus inimigos, que vai ser tratado aí nos capítulos mais à frente. Nele nós somos estimulados a viver em fidelidade ao Senhor, que está cumprindo a sua profecia final. Na sessão anterior, que é a primeira sessão, os 7 candeeiros, vemos que a situação não é das melhores e que a palavra de Jesus demonstra como a igreja tem sofrido perseguição, desânimos, investidas do diabo, dos falsos profetas, privações financeiras, inclusive, são exemplos disso. A igreja sofredora recebe uma revelação de que Deus está no trono e cuidando de tudo, e que cada situação é realizada debaixo da soberania do Pai e do seu Cristo. Nós vimos então que o trono não está vazio, no capítulo 4, né? E que, na verdade, o trono continua sendo ocupado pelo Senhor Todo-Poderoso. João tem a sua visão do céu, né? Se você se relembrar aí da última aula dessa sessão, olhando aqui no capítulo 4, a visão de Deus, João olha, né, e tem uma porta aberta no céu. Veja aí o verso 1 do capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sopra aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então ele foi levado a essa visão celestial, e ele então justamente vê o céu dos céus, ele vê o trono de Deus. Da mesma forma que Isaías viu, dentro da revelação que Deus deu, de modo limitado, e que provavelmente o apóstolo Paulo, quando ele refere-se lá na segunda carta aos Coríntios, também foi elevado e teve essa mesma visão. A visão do trono ensina que o céu e a terra estão sob o domínio de Deus, sob o seu governo, sob a sua autoridade. Apocalipse 4 e 5 tem por objetivo, então, revelar os atributos de Deus em relação a nós. Como Criador, é isso que vai apresentar, de uma certa forma, o capítulo 4, e como Redentor é o foco do capítulo 5. A descrição do João usa imagens e expressões que indicam semelhança diante da tão maravilhosa revelação. O trono aqui é descrito como semelhante. Por quê? Porque ele está diante de uma realidade que ele nunca tinha visto. Lembra que na última aula eu até citei um exemplo de você levar um cego para conhecer o mar? Ele nunca viu o mar, ele é cego. E você vai tentar fazer com que ele identifique a grandiosidade
do oceano. Olha que tarefa difícil. É a tarefa de João. Ele nunca tinha visto aquilo e nenhum de nós nunca viu. Aí ele vai tentar mostrar para você como que é aquela visão de algo que você nunca viu. Como se você fosse o cego. Não tem como ele falar para você assim, rapaz, olha lá, é isso. Você nunca viu aquilo. Então ele vai tentar, é como se fosse, é parecido, é perto disso, aparenta alguma coisa mais ou menos assim, para tentar dar uma ideia. Essa é o objetivo, ou a tarefa de João aqui, ao tentar retratar do trono. Nós vamos ver que tem muito paralelo lá com Ezequiel, e nós já estudamos isso. E vemos também que nessa declaração de João não tem características definitivas, porque é uma situação que ele faz simplesmente, olha, como, né? Semelhante como, mas não exatamente. Mesmo porque o livro do Apocalipse, nós já vimos na introdução, ele não é um livro literal. Né? Então, quando fala, por exemplo, como nós vimos aqui no capítulo 5, que o cordeiro tinha 7 chifres, essa é uma visão que ele está dizendo, mas cordeiro tem chifre? Tem ou não? Se ele tem chifre, já virou o quê? Cordeiro, depois que ele cresce, vira o quê? Pode, não é isso? Porque aí tem chifre, o cordeiro não tem. Mas esse aqui tem 7. Então qual que é a ideia? São imagens que apontam para verdades, mas não literais. São simbolismos. Nós estudamos na introdução uma aula exclusiva, específica sobre o simbolismo de Apocalipse. Nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho. Então, quando nós olhamos lá para Ezequiel, nós já fizemos essa comparação, nós vemos que muito da visão de Ezequiel sobre o trono está também descrita aqui, a questão das pedras, o significado. Nós fizemos isso aí, está num quadro aí, na apostila aí. Provavelmente você que acompanhou a última aula já trabalhou com isso. Assim a gente encerrou, então, a aula do 4º capítulo. Entrando aqui propriamente no 5º capítulo, nós vemos que o capítulo 4, ele termina com a adoração dirigida ao Senhor, Criador e Rei do Universo. É assim que termina a adoração, aí no verso 11, do capítulo 4. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes. Então o foco aqui é a criação. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. O capítulo 4 exalta o fato de Deus ser o nosso Criador. Agora, o capítulo 5, ele já começa com a visão do livro com os 7 selos. Esses 7 selos só vai ser tratado lá no capítulo 6, mas aqui no capítulo 5 ele já diz. Ele começa, como nós já lemos no verso do capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Para nós não faz muito sentido essa ideia de selo, né? Para o contexto aqui que João está escrevendo, a ideia do selo, dos documentos selados, dos livros selados, era um negócio comum. E que apontava, né, para o fato de que quando um soberano enviava lá uma mensagem, colocava lá dentro de um saquinho lá, e ele vinha, jogava lá a vela, vinha com o seu selo, com o seu anel, e selava ali, aquele negócio era inviolável, ninguém podia abrir aquele negócio, senão o destinatário. Se porventura acontecesse um acidente com o emissário e o selo fosse quebrado antes dele entregar, morria. Né? Você vê isso nesses filmes épicos aí, que porventura você assiste aí. Mas, então, 7 selos, é a ideia de que tem tanto selo, meu amigo, que é um negócio extremamente importantíssimo. Tudo que tinha grande importância era selado naquela época. Se você se lembra, quando Jesus morreu, e nós já apresentamos aqui alguns estudos em relação a isso, nós não cremos que Jesus morreu na sexta-feira, né? Pela sequência lá, o entendimento do sábado grande, de acordo com as festividades das festas da Páscoa, dos pães asmos. Então, a própria Bíblia nos indica que Jesus morreu
numa quarta-feira, que quinta-feira, então, foi o sábado grande, que era o primeiro dia da festa de pães asmos, por isso que ninguém fez nada. Na sexta-feira, que era o dia da preparação, o que acontece? As mulheres vão comprar os aromas e preparar os aromas para depois, lá no domingo, tentar e embalsamar Jesus, uma vez que no sábado também ninguém podia fazer nada, e que nessa sexta-feira, os fariseus, nesse dia da preparação, os fariseus foram até os romanos e falaram assim, olha, ele enquanto estava vivo disse que ia ressuscitar em 3 dias. Então, é bom vocês colocar uns guardas lá, protegendo o sepulcro, para que os discípulos dele não venham de noite aí, roubam e depois vai falar para todo mundo que ele ressuscitou. Lembra dessa história? Se você for lá para o texto bíblico, você vai ver que eles mandaram, então, uma guarda para preservar ali o túmulo onde Jesus havia sido colocado, e eles selaram a rocha. Provavelmente passaram algumas cordas lá, derramaram lá a vela e puseram um selo do Império Romano ali. Você depois procurar, se não me engano, no livro de Lucas, isso deixa isso claro, mas eles selaram. Então, tudo que era importante naquela época, o que eles faziam? Selavam. Quando você olha e vê um livro com quantos selos mesmo? 7, que é o símbolo de totalidade, perfeição, de tudo, selado, com 7 selos, você diz, olha, é o negócio mais importante de todos, porque trata de tudo aquilo que tem que acontecer até o estabelecimento do fim, do estado final do novo céu e da nova terra. Então, estamos aqui diante de uma situação simbólica, mas de extrema importância, e que somente Jesus poderia, de fato, ter o poder para tomar esse livro e abrir os selos. É disso que vai tratar o capítulo 5. Esse livro, então, representa todo o propósito de Deus, a sua vontade, as suas promessas, ou seja, tudo aquilo que Deus já havia determinado desde o início para o cumprimento até o último dia. Há um suspense no ar, pois, segundo o relato que lemos, não havia ninguém que fosse considerado digno de tomar o livro e abrir os selos. Então, nesse contexto, o Redentor é apresentado. E aí nós vemos a coroação do leão da tribo de Judá. A expressão aqui do verso 5, né? Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, esses 2 títulos, o leão da tribo de Judá, aponta para o fato que Jesus teria que vir da descendente de Judá. E a raiz de Davi, que aponta que ele tinha que ser descendente de Davi, porque ele tem que ser rei. Aponta para o fato, então, de que ele cumpre esse ofício real, mas, ao mesmo tempo, esse ofício redentor, porque é ele que tem o poder e a autoridade para tomar o livro e abrir os selos. Né? Que mais? Aí nós vemos que a ele é dado, então, esse livro como prova da sua vitória. Né? Ao vencedor é digno de tomar o livro e abrir os selos. E esse vencedor, então, é apresentado como sendo o Cordeiro de Deus. Né? Vamos ver lá os títulos que foi dado. Primeiro, leão da tribo de Judá. Nós não temos tempo para isso, mas depois você que tem a apostila aí, você dá uma olhadinha lá. Gênesis capítulo 49, você vai ver essa ideia do leão da tribo de Judá com a bênção de Jacó sobre Judá, né? Falando que ele seria aquele que vai reger todos os demais irmãos, todas as demais tribos de Israel. Então a expressão leão da tribo de Judá vem por conta da bênção de Jacó sobre o seu filho Judá, colocando sobre ele a responsabilidade de ter o cetro, de ter o governo sobre os seus irmãos e as demais tribos. Oséias também vai referendar isso. Outro título que é dado, raiz de Davi, que tanto os evangelhos ressaltam como para enfatizar o fato de que Jesus é descendente de Davi, portanto, o rei, seria o rei natural do povo de Deus, né? Aquele que se assentaria definitivamente no trono de Davi. Conforme Atos capítulo 15 vai nos dizer, essa profecia do restabelecimento desse trono já foi cumprida em Cristo, conforme você pode verificar lá também em Atos, principalmente na palavra de Tiago. Também nos é chamado, ou apresentado aqui, esse vencedor como sendo o Cordeiro. Né? O Cordeiro
que venceu. E esse cordeiro aí vai, em vários momentos do Apocalipse, ser reutilizado. Então, o cordeiro como tendo sido morto e que venceu, né? Então, ele tinha, porque ele venceu, ele era digno de tomar o livro e tudo mais. E não só isso, né? De ser reverenciado. Veja aí o verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, nós já falamos que são anjos, nós trabalhamos isso na última aula, né, no capítulo 4, inclusive usando lá Ezequiel, que diz quem que é esses 4 seres viventes. Um tinha cara de águia, um tinha cara de touro, lembra disso? Cara de boi, cara de homem, que apontam para seres celestiais que servem a Deus, querubins, serafins, aquela coisa toda. Então esses 4 seres viventes e os 24 anciãos, o que fazem diante do cordeiro? Se prostram, mostrando adoração, reverência, exaltando aquele que venceu. Os 24 anciãos, nós já mencionamos também, se trata de uma soma simples, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, representando os 24 anciãos aqui, tanto os presbíteros do Antigo Testamento e os presbíteros do Novo Testamento. Tanto a palavra ancião, né, ou presbítero, refere-se à mesma coisa, que apontam os representantes do povo. Então, 24 anciões representam a totalidade dos crentes, né, tanto do Antigo Testamento, representada pela figura das 12 tribos de Israel, como pelos 12 apóstolos, representados no contexto do Novo Testamento. Tudo bem até aqui? Vamos lá, então. Então, esse termo cordeiro é apresentado desde lá de Gênesis, né, como aquele que é o substituto, e também nos evangelhos, como nós já citamos aqui, o testemunho de João Batista e depois o testemunho do próprio apóstolo Paulo. Então, a sua linhagem e obra, no caso a morte, fornece as questões meritórias necessárias para que esse leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o cordeiro, se achasse digno de tomar o livro e abrir os selos. E o que o texto diz é que justamente ele merece isso, justamente porque ele foi morto e comprou com sangue um povo para Deus. Agora, um povo específico de Israel, o que diz aí o cântico dos anciãos aí com os seres viventes aí? Verso 9. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para quem? Para Deus. Os que procedem de onde? Da tribo de Israel? Não. De toda a tribo. Que mais? Língua. Que mais? Povo. Que mais? E nação. Então, os 24 anciãos apontam para esse paralelo aqui, de que a salvação ou a redenção de Deus não é somente específica para o povo de Israel, mas é para o povo de Israel e para representantes de todas as outras tribos, povos, línguas e nações. E o sangue de Jesus foi suficiente para comprar todos esses representantes. E é por isso que ele é digno agora de assumir o trono, de se assentar no trono, né? E veja o que mais que Jesus fez aí. Verso 10. E para o nosso Deus constituíste o quê? Reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É o que está acontecendo hoje. Dentro da nossa interpretação, irmãos, sem ser essa interpretação cronológica, literal, mas sim essa interpretação progressiva, cíclica, simbólica, nós entendemos, por conta de Pedro, por conta de Apocalipse e por tantos outros versos aqui em Apocalipse, que Deus nos chamou, nos elegeu, somos povo de Deus, para sermos reis e sacerdotes. Sumo sacerdote é Cristo. Nós somos sacerdotes. Então nós vemos que Jesus, que era da tribo de Judá, não podia ser sacerdote segundo a ordem de Levi. Ele não podia ser um sacerdote levita, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E aí então como que Deus, na revelação desde Gênesis, resolve essa questão? Que Jesus precisava ser rei e precisava ser sacerdote e profeta. Então,
para ser sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi. Mas para ser rei, ele tinha que ser da tribo de Judá, descendente de Davi, né? Então, como que Deus faz isso? Deus, antes da lei, eleva uma ordem sacerdotal, que é a ordem de Melquisedeque, que era rei e sacerdote do Deus Altíssimo, que habitava, inclusive, em Salém. Depois a gente sabe que é Jerusalém. E aí, esse cara, segundo o autor aos Hebreus, é um cara que não tem nem pai nem mãe, ninguém sabe de onde veio e nem para onde foi. Quando nós estudamos sobre teofania, nós sabemos que já é uma expressão do próprio segunda pessoa da Trindade, a palavra encarnada temporariamente. Né? Talvez o encarnado aqui não seja a palavra, mas que assuma uma aparência, uma forma conhecida por um período de tempo. E Melquisedeque é, portanto, uma expressão teofânica da segunda pessoa da Trindade. E nos dias de Abraão, ele então reina em Salém, porque ele é rei, e ele então recebe Abraão, que vem ali adorar o Deus Altíssimo, e ele usa justamente pão e vinho na adoração, isso lá em Gênesis, nos dias de Abraão, para mostrar que ele era sacerdote. Quando Jesus vem, e agora não mais como teofania, mas se encarna, ele cumpre durante o seu ministério terreno toda a lei cerimonial. E, consequentemente, por cumprir a lei cerimonial, o sacerdócio levítico acaba. Não existe mais sacerdócio levítico. E que sacerdote, então, que está em voga? Segundo o autor aos Hebreus, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior à ordem levítica, porque foi estabelecida por Deus antes da lei, onde Jesus é o sumo sacerdote, e que todos os crentes são o quê? Sacerdotes. E que nós podemos, inclusive, entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que o sumo sacerdote Jesus Cristo abriu com o seu próprio sangue. Então, Pedro vai dizer que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, nação santa, né? E que mais? Sacerdócio real. Muitas vezes as pessoas entendem esse sacerdócio real como sendo sacerdote de verdade, é real, de verdade. Isso aqui é real, pastor, é uma caneta real. Ela é de verdade, ó. Não é nesse sentido. É no sentido de ser sacerdote e rei. Sacerdócio real aponta para o fato que nós somos, então, em Cristo, constituídos, e todos nós fomos constituídos sacerdotes para reinar com Cristo. E é justamente isso que o capítulo 5 vai dizer no cântico aqui, dos 24 anciãos com os 4 seres viventes. Então, ele, para o nosso Deus, constituiu reino, um povo, representante de toda a nação, de todo o povo, de toda a língua, de toda a tribo, um reino de embaixadores, de representantes dele, e ao mesmo tempo, sacerdotes. Que é o que ele vai dizer, vamos lá para Apocalipse capítulo 20, deixa eu ver assim, lá no final, dentro dessa questão cíclica, né? Que aqueles que já passaram pela conversão, que é a primeira ressurreição, segundo Efésios, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos. Então a primeira ressurreição refere-se à conversão, à ressurreição espiritual. E a segunda ressurreição refere-se à ressurreição física, que acontecerá só quando Jesus voltar. Quando nós morrermos, nós vamos aguardar a segunda ressurreição. Mas a primeira ressurreição é a conversão, irmãos. Dentro das linhas pré-milenistas, eles entendem que haverá 2 ressurreições físicas, uma só de crentes e outra depois de descrentes. Não é isso que a Bíblia ensina. Muito pelo contrário, Paulo mesmo em Atos vai dizer que Deus estabeleceu um único dia para, através de um único varão, ressuscitar e julgar todos, justos e injustos. Ok? Então não tem essa, ressuscita só gente boa e depois ressuscita as tranqueiras. Não. Vai ressuscitar todo mundo, porque todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará.
É um evento para toda a existência humana. Então diz aí o verso 6 do capítulo 20 de Apocalipse. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, aquele que passou pela conversão, novo nascimento. Sobre esses que já se converteram, a segunda morte não tem autoridade. A morte eterna não existe mais para eles. Pelo contrário, o que eles fazem enquanto estão aqui? Serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo. E que mais? Reinarão com eles os 1000 anos. Nós vamos ver depois, quando estudarmos capítulo 20 aqui, do que refere-se a esses 1000 anos. Mas, já fazendo um paralelo aqui com Apocalipse 5, nós fomos então já comprados por Jesus para reinarmos com Ele e para sermos seus sacerdotes aonde? Segundo Apocalipse 5. Volte seus olhos lá, Apocalipse 5, verso 10. E para o nosso Deus os constituístes reino, para reinarmos com eles, e sacerdotes. E reinaremos com ele quando? Sobre a terra, aqui agora. É o que nós estamos fazendo. Por isso que você é um embaixador de Cristo. Por isso que você é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. O pastor, ele não é sacerdote, por isso é diferente, ou como se fosse no sacerdócio levítico, né? Como é, por exemplo, ainda no romanismo. O padre é sacerdote. É ele que te conduz na presença de Deus. Por isso você beija a mão dele, confessa seu pecado para ele. Por isso que você tem que ir lá pedir para ele, né, fazer a missa de 7º dia para você, né, ou para quem morreu, fazer batismo de intenção, coisa desse tipo. Porque dentro do catolicismo, o padre ainda é sacerdote. Dentro da perspectiva protestante, existe uma doutrina importante que é chamada de sacerdócio universal dos santos. Todos os crentes em Cristo são sacerdotes em Cristo. É lógico que cada um recebe um dom e exerce o seu dom. O pastor, no caso, ele só está exercendo o dom, mas ele é tão sacerdote quanto você. E todos nós temos acesso ao Pai. O problema da igreja pentecostal e dos premilenistas é que eles também interpretam que os pastores deles são sacerdotes. Por isso que eles ungem os pastores. Dentro da igreja protestante, os pastores são ungidos. O que os pastores são? Ordenados, que é para uma função específica que ele está sendo chamado. Porque o sacerdócio levítico acabou. O sacerdócio levítico era ungido. Mas Cristo cumpriu com o sacerdócio levítico. Então, quando você for numa igreja, o pastor for ungido pastor, pode procurar outra. Porque eles ainda estão vivendo sob o regime do levita. Que Jesus já cumpriu. Procura uma igreja que tem uma perspectiva bíblica, onde o sacerdote ou o pastor é tão sacerdote quanto você. Que em Cristo Jesus já foi lavado no sangue de Cristo, remido pelo sangue de Jesus, e que tem livre acesso ao trono de Deus igual eu tenho. Mas não porque eu sou pastor, porque eu também, na graça e na misericórdia de Deus, fui alcançado e fui lavado, remido no sangue do Cordeiro. Como você também foi. Tudo bem aqui? Então, ó, eu sei que isso nós já falamos várias vezes, mas é importante repetir, principalmente para aqueles irmãos que estão nos acompanhando. Então, Jesus, irmãos, é o Cordeiro que venceu, que foi reverenciado, é o Redentor, que com sangue comprou um povo para Deus, com representantes de todos os lugares, e os constituiu reino e sacerdote, para reinar com Cristo agora. Por isso você representa Cristo. O que você faz ou deixa de fazer, não mancha o seu nome. Mancha o nome de quem? De Cristo. Vamos caminhar. Jesus, então, ao mesmo tempo é o leão, mas também é o Cordeiro. São títulos que apontam para a sua grandeza, mas também para a sua realização. Então vamos tratar um pouquinho desses termos aí. Vamos tratar do Cordeiro, né? Dentro da visão simbólica, nós já mencionamos isso há tempo, mas vamos relembrar. O verso de número 6 nos diz assim, Apocalipse 5, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, que nós já falamos são os anjos, e entre os anciãos de pé, que são os representantes tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, de pé, ou seja, mostrando que está ali vitorioso, um cordeiro, como tendo sido morto, que apontava para o seu sacrifício.
E aí ele tinha o quê? 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Como nós já mencionamos em outra passagem, dentro do contexto, desde o Antigo Testamento, a ideia de chifres apontam para sinônimo de poderio. Tanto que no mundo antigo, quando se queria representar um Deus através de um ídolo, não são poucas as vezes que esses deuses eram cheios de chifres. Ou até através da figura do touro, né, de um bezerro, que era a ideia de poder. O próprio Arão, diante da sua fraqueza, quando deu ouvidos ao povo, ao invés de dar ouvidos a Deus, fez lá a imagem do quê? O bezerro. E diz, esse é o Senhor que te tirou do Egito, com mão forte e poderosa. Porque é símbolo de poder. Então, chifre é símbolo de poder. Tá? Se você pesquisar nas civilizações antigas, geralmente havia a representação de poder em chifres. A própria coroa, né, medieval, eu não sei se é lá no mundo antigo, mas a própria coroa medieval é com flores. É um círculo, é um anel, né, que circunda a cabeça e sai flores. Não, o que sai da coroa? Pontas. E apontam o quê? Qual que é a ideia dessas pontas? Chifres. Quanto a coroa com mais ponta, apontava o fato de que esse rei era mais poderoso. Então, é um símbolo. É lógico que para nós hoje, você pôr uma coroa cheia de chifre, né? Principalmente agora perto do carnaval, ainda você vai ser alvo de chacota, né? Porque ter chifre nos nossos dias, né? Ser corno hoje, tem o sentido pejorativo, né? De ser o cara que foi traído. Então hoje ter chifre não é sinal de poder. Mas quando você olha para o mundo antigo, o contexto do Antigo Testamento, o contexto bíblico, essa ideia do chifre ainda era um símbolo de poder. Então dizer que o cordeiro tinha 7 chifres, está dizendo que ele tinha todo o poder. É só isso. Mesmo porque se esse cordeiro tivesse chifre literal, ele já deixou de ser cordeiro. É só um símbolo. Apocalipse usa símbolos. Tudo bem? Então o que ele está dizendo é o seguinte, que Jesus, que é o cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, é aquele que comprou com o seu sangue, porque ele tem todo o poder. 7 chifres. Tá? Então indica que Jesus tem a plenitude da autoridade, a plenitude do poder. Também diz que ele tem 7 olhos. Tem gente que gostaria de ter esse negócio, né? Quer saber de tudo, quer ver tudo, né? Tem gente que queria ter pelo menos mais um aqui, assim, ó. Globosat, né? E ó, atento. Porque os olhos representam esse conhecimento. Ter 7 olhos significa que você vê tudo. Você sabe de tudo. É o que você faz hoje, né, com o sistema de câmera, né? Você põe câmera para todo lado. Por quê? Porque são os seus olhos. Aí você sabe de tudo que está acontecendo. Então, o símbolo que refere-se aos 7 olhos aponta e explica que refere-se a essa plenitude da divindade, em que Jesus, então, é o próprio Deus, digno de adoração, prestado a Ele, que nós vemos logo mais abaixo, todo mundo se prostrando, e que mostra para a ideia da onisciência. Então, 7 chifres, todo poder, onipotência. 7 olhos, conhecimento de tudo, vê tudo, sabe de tudo. Onisciência, todo conhecimento. E aí ele vai dizer mais um detalhe, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é um só. Os 7 Espíritos de Deus aqui são um símbolo
para dizer da totalidade, de que está espalhado por onde? Por toda a terra. Está em todos os... O que é isso? Onipresença. Então são símbolos que tratam tão somente para enfatizar o fato que Jesus tem todo o poder, toda a sabedoria ou todo o conhecimento e está em todos os lugares, é onipresente, é onipotente, é onisciente e é onipresente. Ele é o próprio Deus, por isso ele é digno de ser adorado pelos seres celestiais, os 4 seres viventes, e por isso ele é digno de ser adorado pelos 24 anciãos, os representantes de todos os crentes do Antigo e do Novo Testamento. Dúvidas até aqui? Pastor, mas não tem nada mais espetacular? Não tem, irmão. É isso. Agora, por que João escreve dessa forma? Nós já falamos lá no início, né? Ele estava preso, aí ele manda uma mensagem dessa para a igreja. A autoridade romana começa a ler aqui. Ele estava esperando um leão, que na verdade era um cordeiro, com 7 chifres e 7 olhos. Falou, esse velho está doido, vou mandar essa carta. Não faz sentido nenhum. Não precisa censurar essa carta. Pode mandar. Para onde que ele está mandando? Para 7 igrejas. Pode mandar para as 14. Essa aqui, o velho está gagá. Só que para a igreja são termos, expressões simbólicas que com a chave de toda a Escritura faz todo sentido. Falar que o cordeiro tem 7 chifres, 7 olhos e que são 7 espíritos espalhados por toda a parte da terra é falar da divindade de Jesus. A sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência. Então, vendo, pois, ele, esse Deus todo-poderoso, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, a figura de Deus Pai, a ideia, e Jesus, então, assume a autoridade que o Pai lhe conferiu e é glorificado como Redentor e como sendo o próprio Deus. Esse é o capítulo 5, te explicando por que Jesus teve que subir. Por que Jesus não ficou aqui? Porque se ele não fosse assunto ao céu, ele não assumiria a autoridade, ele não tomaria o livro e ele não daria continuidade em todo o plano da redenção que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha previsto, inclusive escrito, determinado no livro que estava selado com os 7 selos. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Então, ótimo. Então, assim, nós vemos, fazendo um paralelo, né? Com Daniel, como nós fizemos na última aula, que Jesus, esse cordeiro, ele assume a autoridade real sobre todas as coisas. Veja aí, ainda, a adoração, né? Do verso 12. Agora, não só os 4 anciãos, mas os 24 anciãos, não só os seres viventes, os 4 seres viventes, mas agora uma multidão, milhões de milhões, milhares de milhares, né, de anjos, se unem aos 4 seres viventes e aos 24 anciões para adorar o Cordeiro como Redentor, como aquele que tem autoridade. Verso 12. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o quê? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E aí agora se une no verso 13 todos os crentes, né? Toda a criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, tudo aquilo que foi criado, dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio, ou seja, a autoridade pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam amém e os anciãos prostravam e adoravam. Lembram daquela transição dos impérios que nós estudamos lá há um tempo atrás? Com essa figurinha aí, ó, da visão de Nabucodonosor, o sonho que ele teve, cabeça de ouro, Império Babilônio, os braços de prata, né, o peitoral de prata, o Império Medo-Persa.
o ventre, cintura lá de bronze, o Império Grego-Macedônio, e os pés de ferro, as pernas de ferro e os pés misturado ferro e barro, que representava o Império Romano. Aí dentro da visão, uma pedrinha, sem auxílio de mãos humanas, foi atirado, bateu no pé da estátua e esmiuçou toda a estátua. Lembra disso? E aí, aquela rocha pequena, que esmiuçou todos os impérios, ela se transforma numa grande o quê? Montanha, que faz sombra sobre o quê? Todas as nações da terra. É isso que o capítulo 5 está falando. Jesus, o Cordeiro, o Todo-Poderoso, o que é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, comprou para Deus um povo de toda a tribo, todo povo, de toda a língua e de toda nação. Ou seja, o seu reino começa a alcançar todas as nações. O fato de Jesus ter assumido o trono nos céus é que permite que o seu reino cresça sobre a terra e alcance todas as nações. É dessa forma que os reinos, os impérios são destruídos e essa pedrinha se transforma nessa grande montanha e faz sombra sobre todas as nações da terra. O capítulo 5, portanto, de Apocalipse, revela o porquê que Jesus teve que ser assunto ao céu. E revela a sua autoridade. O fato dele estar governando o universo hoje. E de que o seu reino está sendo ainda alcançando todas as nações. Desde quando Jesus foi assunto ao céu. Tanto que Jesus foi assunto ao céu, 10 dias depois o Espírito Santo vem sobre a igreja. E uma igrejinha lá de 120 pessoas, que era quem estava seguindo Cristo naquela época, numa pregação só de Pedro, quase 3.000 pessoas se convertem. Passa mais algumas semanas, quase 5.000 se convertem. Passa mais um tempinho, que aí Lucas não põe mais não, falou, uma multidão. A pedra começa agora a ganhar volume e alcançar as nações, porque ele comprou representantes de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. E é por isso que eu e você fomos alcançados pela graça do Evangelho. Nós que não sabemos nem que raça somos, e tão misturados que nós já somos, não é verdade? Nem sabemos que raça somos, não importa. Deus sabe que raça você é. E Ele, na sua graça, resolveu te alcançar, para te constituir reino e sacerdote, para você reinar aqui na terra com Cristo, representando Ele até o final, ou o final da sua vida, ou até o dia que Ele voltar definitivamente. Tudo bem até aqui, irmãos? Ótimo, então nós vamos parar hoje aqui. E a semana que vem, se Deus permitir, aí a gente entra no capítulo 6, que aí vai tratar dos selos, e vai explicar por que está acontecendo tudo que está acontecendo. Se Jesus é todo poderoso, se Jesus conhece todas as coisas, se Jesus é onipresente, o Espírito de Deus está em todo lugar, por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo? Por que tem tanta perseguição? Por que tem tanto sofrimento? Por que a gente passa tanta perrenga aqui? Aí ele vai nos explicar isso no capítulo 6. E mostrar que isso está tudo dentro do plano ou dos planos de Deus. Eu vou, inclusive, para a semana que vem, compartilhar no grupo um videozinho, né? Que vai tratar, não sei se a semana que vem ou na outra eu vou ver direitinho, porque aí depende, não sei se eu vou conseguir falar todos os selos numa quarta-feira só, mas tem uma quarta-feira que fala sobre a perseguição. Se for, eu vou mandar o videozinho no grupo. Porque da outra vez, vocês se lembram, que nós passamos aqui, enquanto da transmissão, e o YouTube nos derrubou, né? Nos censurou. Então, para não correr esse risco, eu vou disponibilizar o videozinho no grupo do WhatsApp. E aí os irmãos que nos acompanham, né, que porventura não fazem parte do grupo, que é o caso aqui do Roberto,
lá do Rio de Janeiro, algum irmão a mais que porventura esteja aqui nos acompanhando, que não estiver no grupo, depois, aí no dia, eu vou pedir ou para o Samuel, ou quem estiver aqui nos auxiliando, colocar o meu número de telefone lá no chat, como nós já fizemos outras vezes, as pessoas me mandam uma mensagem, e aí eu posto para eles também aquele vídeo que fala da perseguição, e de que hoje, ainda, no mundo, a cada 3 minutos, um cristão é morto por causa da perseguição religiosa. A cada 3 minutos, um irmão nosso é alvo de um ataque, é morto por conta da sua fé. Né? Nós vivemos num país que não tem esse tipo de perseguição. Talvez os desafios que nós temos é justamente quanto ao desânimo da fé e quanto às heresias, né? Quando olhamos lá para a primeira sessão do Apocalipse. Mas, ao mesmo tempo, irmãos nossos estão sofrendo. E nós, como um só corpo, devemos também não apenas estar ciente disso, mas orar por eles, auxiliá-los naquilo que nos for possível auxiliar, em empatia, né? Sofrermos com esses nossos irmãos, para que a taça nas mãos lá dos 24 anciões se encham com as nossas orações em favor dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos também. Né? Uma das expressões que nós não mencionamos aqui é a questão da harpa, né, que aponta para o louvor, e a questão das taças, que é a questão da adoração, da comunhão, que é uma das coisas que tem gente com a taça vazia, né? O povo que não ora, o povo que não busca Deus, o povo que não adora, né? Que ao invés de estar na presença do Senhor com a harpa e com o cálice cheio de orações, na verdade está com as mãos vazias. Mas que Deus possa nos despertar a cada dia, irmãos, principalmente estudando sobre Apocalipse, para que a gente possa viver a vida de acordo com os planos que o próprio Deus já traçou para cada um de nós, para que possamos de fato reinarmos com Ele e sermos seus sacerdotes nesse mundo caído, perdido, carente, necessitado das boas novas do Evangelho. Amém?